Eu sou o Guilherme, eu vou ser o moderador aqui do debate. Eu vou iniciar com uma rápida introdução, e aí a gente já passa para a apresentação da Aline, da Fundação Raizen. Eu sou coordenador da área de Relações Institucionais e Governamentais da Ativos. E eu sou recém-chegado, na verdade, eu fiquei 7 anos no setor de papel e celulose, e em maio desse ano eu vim para outro setor, extremamente desafiador. E aí eu brinco que toda vez que eu sou do corporativo, né? Então eu esqueci de dar essa explicação. Então eu fico em São Paulo, no ar-condicionado, e eu brinco que toda vez que a gente vem para uma nova empresa, para um novo setor, a gente precisa ir para o campo, que é no campo que a gente conhece de fato a realidade. E quem está no escritório, na verdade, tem que fazer de tudo para ter um ambiente saudável para quem está no campo, de fato, produzir aquilo que a empresa, seja cana-de-açúcar, seja etanol, seja, enfim, seja o que for. E aí, em junho desse ano, eu fui para o Mato Grosso do Sul visitar umas usinas de cana-de-açúcar da Ativos. E aí, papo vai, papo vem, fiz todo um tour e etc. Quando me colocaram num trator, aí me falaram, agora você vai participar de fato da colheita da cana. Eu falei, interessante. Quando eu vejo, é uma jovem de 25, 30 anos, dirigindo o trator. Aí eu já fiquei curioso, né? Falei, bom, não é um cenário que eu esperava encontrar, mas... E aí, eu, de relações institucionais, a gente gosta de conversar, né? De bater um papo. Aí papo vai, papo vem, pergunta de onde ela é, o que ela faz, e etc. E aí eu faço a pergunta fundamental. O que fez você chegar até aqui? Porque não era o cenário que eu esperava encontrar. Aí foi aí que ela me contou. Ela falou, eu era caixa do supermercado, não gostava, e aí foi quando a Ativos apareceu com um programa de capacitação, e eu falei, por que não? Né? Porque, e aí, isso, palavras dela, não estou inventando nada. Ela falou, ali naquele momento, o meu presente, o meu futuro, eu me vi atrás de um caixa do supermercado. E não tem problema nenhum com esse futuro. Mas não era o que eu gostaria de ser. Aí ela falou, bom, participei do programa, sem pretensão nenhuma, porque nem carteira, obviamente, de trator ela tinha para dirigir aquele veículo. Ela falou, vou participar e vou ver o que dá. Pois bem, ela participou, se destacou. A empresa, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque a Kelly vai contar muito melhor do que eu. Ela entrou, se destacou, foi contratada pela Ativos e passou a fazer parte do processo de colheita de cana-de-açúcar. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Mas e aí, você está feliz? Ou você preferia ser caixa do supermercado? Porque, vale o parênteses, o trabalho no campo é desafiador. São turnos desafiadores, é cansativo, é calor, enfim, tem uma série de questões que você imagina que, às vezes, a pessoa prefere ficar sentada num caixa do supermercado do que estar ali. E aí foi aí que ela deu a resposta. Eu não poderia estar mais feliz. Eu estou realizando um sonho que eu não sabia nem que eu tinha esse sonho, e daqui eu não quero sair. Eu faço questão de vir todos os dias para o campo e dirigir esse trator. Qual que é a conclusão? E aí, de novo, a Kelly e a Daline vão falar muito melhor do que eu. As empresas, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento social, principalmente no seu entorno. Em muitas localidades, principalmente eu sou de São Paulo, então a gente está acostumado com aquela realidade de São Paulo, extremamente desenvolvido, cheio de oportunidades. Às vezes, dependendo da localidade, a empresa é a única porta de entrada para o mercado de trabalho e para um futuro promissor que aquela pessoa pode ter. E ali eu vi uma prova viva de que isso não é só o discurso teórico, mas é como as empresas na prática podem contribuir para transformar o futuro dessas pessoas. Então, acho que esse é a minha breve introdução. Vou deixar agora as especialistas falarem muito melhor do que eu. Aí a Daline, da Fundação Raizen, vai fazer a apresentação. Eu só vou pegar a cola aqui para falar o currículo dela. Então, a Daline é formada em Serviço Social pela Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, extensão no programa Stakeholders e ESG pela Fundação Instituto de Administração Business School, coordenadora dos núcleos da Fundação Raizen, do programa Ativa Juventude, e há mais de 18 anos atua no setor social e organizacional, com foco no desenvolvimento das comunidades locais e impacto social, através da gestão de ações educativas para jovens da rede pública de ensino. Certo? Então, é com você. Obrigada, Guilherme.
Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para apresentar e falar um pouco das ações, dos nossos programas da Fundação Raizen. É um prazer, né, a gente falar em impacto social, em falar como que a gente tem essa presença nas comunidades, né, e o nosso papel mesmo ali como parte, né, desse organismo, né. Então, eu acho que eu vou pegar, né, a gente poder passar. Obrigada, viu? Bom, então falando, né, sobre a Fundação Raizen, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos nossos programas, né? Nós temos aí e aí o que eu quero destacar na apresentação é o quanto que nós tivemos que nos atualizar com o passar do tempo, né? A Fundação, ela tem como propósito desenvolver crianças e adolescentes, impulsionando a autonomia, o protagonismo, a cidadania, e a gente faz isso com uma rede de negócios que é comprometida com o futuro. Então, a Fundação, ela é uma OCIP, né? Há mais de 20 anos aí nós temos a atuação e ela tem como principal mantenedora a Raizen, tá, gente? E eu começo aqui falando um pouquinho, né, da nossa linha do tempo. Como eu falei, nós tivemos que nos atualizar, né, nos últimos anos. Então, o jovem, né, de 20 anos atrás não é mais o mesmo, né? Eu acho que os desafios que a gente percebe no negócio, né, tanto com relação à contratação, com relação à manutenção desse jovem, desse funcionário. Então, a Fundação tem muito esse papel de parceira, né? E nós tivemos que ir mudando. Então, a Fundação, ela começou, né, lá em 2002, quando nós começamos com 30 jovens, um programa com 30 jovens, que foi feito para filhos de colaboradores da COSAN, na época. E aí, né, como está aqui, né, nosso foco, né, de atuação era filho de funcionários. Em 2004, nós iniciamos, né, atividades em Jaú. Não sei se vocês conhecem, mas nós temos um núcleo que é o Ativa Infância, passou a ser o nosso, a gente fala que é a nossa menina dos olhos. Então, eu vou depois detalhar um pouquinho melhor sobre esse programa. Então, em 2004, tivemos a inauguração. Em 2007, nós passamos a ter outros núcleos de atuação, então nós passamos a ter uma expansão, né, dos núcleos da Fundação e passamos ali em 2010 a ofertar cursos de formação profissional para a comunidade. Tá? Em 2012, a Raizen, né, nasceu, vamos falar assim, né, melhor, 2011, e aí após, né, um ano, né, da Joy Venture e da Shell com a COSAN, a Fundação COSAN, né, passou a ser Fundação Raizen. E em 2016 nós criamos um conselho de especialistas, né, voltado para a educação. Então nós direcionamos aqui os nossos esforços para a educação. Então nós definimos que o nosso foco seria ser parceira da educação, né? Como que a gente poderia ajudar, né, o Brasil, as escolas brasileiras, né, nesse desafio de educar, né? Então a gente percebeu essa necessidade. E aí nós passamos a revisitar o nosso modelo de atuação, né? Em 2019, nós criamos o programa Ativa Juventude, que eu vou trazer aqui para vocês. E em 2020, né, estruturamos um modelo híbrido, né, de atuação. Detalhe, né, gente, 2020 chegou a pandemia, né, detalhe básico, né, e aí nós tivemos que nos reinventar. Eu acho que muita gente fala, né, da pandemia, a gente aprendeu muita coisa, e nós reinventamos o nosso programa. Nós entendemos que a gente poderia ter uma atuação, além dos núcleos que nós temos de atuação, depois eu vou falar onde nós estamos localizados, além dos núcleos, nós entendemos que a gente conseguiria ampliar a nossa atuação através, né, de forma híbrida, como que a gente conseguiria levar para o jovem de uma forma mais rápida. E aí a gente teve um desafio da nossa liderança, para que a gente estivesse em todas as localidades onde a gente tem Raizen, que a gente levasse o nosso programa, o programa, né, Ativa Juventude, para todas as localidades que a gente tem Raizen. Então, a gente ainda está nesse desafio, viu, gente, de como fazer.
Em 2021, né, nós fizemos algumas adequações nos espaços do Ativa Infância, e aí nós iniciamos essa replicabilidade, né? Então, nós passamos a replicar o nosso programa, né? Fizemos essa abordagem. E em 2022, a gente revisitou o modelo, né, com foco em promover ainda mais a acessibilidade, né, estimulando a diversidade e a inclusão. Também assinamos um contrato com o BNDES, que também vou trazer para vocês. E em 2023, nós alcançamos 10 mil jovens formados nessa metodologia. Então, a gente pega ali de 2018, que a gente começou a revisitar o nosso modelo de atuação, para até 2023 a gente já formou mais de 10 mil jovens. Então, foram assim anos intensos, né, que a gente conseguiu levar o programa para muitas localidades do Brasil, né? E aí, se a gente observar, em vários momentos a gente fala, a gente revisitou, a gente olhou, a gente, né, inovou. Por quê? O jovem trouxe essa necessidade para a gente, né? Se a gente fosse manter a nossa atuação que a gente tinha de 20 anos atrás, o jovem não quer mais, né, gente? Está ali com as mesmas atividades, às vezes ia lá numa cidade, numa atividade de meio ambiente, numa atividade de cidadania. Não, o jovem é outra linguagem, é outro jeito de fazer. Então, porque desde, né, de antes, então em 2018 a gente falou, gente, temos que mudar, né? Então, vamos reorganizar nosso jeito de fazer. E nós estamos aqui num seminário falando de inovação, né? Então, acho que isso, eu me orgulho muito. Eu estou, né, na empresa já há 18 anos, né, na fundação já há 13 anos, então, me orgulho muito de ter participado dessa jornada, né, de contribuir para que a gente fosse inovando, né, e para que a gente possa, de fato, contribuir com as comunidades. E aí, então, né, apresento aqui para vocês o Ativa Juventude. O Ativa Juventude é uma tecnologia social, então, da Fundação Raizen. Ela impulsiona jovens na fase de transição para o ensino médio, né, a se descobrirem suas vocações e caminhos profissionais, estimulando a permanência na escola e a aprendizagem ao longo da vida. Então, a gente teve que, nesse momento, escolher um público, porque a gente, até então, atendia jovens do 7º ano do ensino fundamental até o 3º ano do médio. Então, nós tivemos, lá em 2018, qual é o público que nós vamos atuar? O nosso foco é educação. Então, nós entendemos, e isso muito baseado em pesquisas, né, que esse momento que o jovem está do 9º para o 1º ano é um momento muito crítico. Porque o jovem ele já começa a fazer algumas escolhas. Eu vou fazer um curso técnico ou eu vou estudar o médio regular. E a gente viu que no 1º ano e 2º do ensino médio é onde nós temos os maiores índices de evasão escolar. Então, a gente trouxe para esse momento o programa para que a gente pudesse incentivar o jovem a valorizar a educação. Então, como que a gente entra como que a gente também se coloca como parceira, né, da localidade, das escolas, com relação a esse tema de evasão escolar, né? O jovem que evade, gente, né, infelizmente, ele deixou muita coisa para trás, né? Infelizmente, ele está ali, né, rompendo ali um ciclo, né, que ele possa ter um futuro, né, com melhores escolhas. Então, a gente definiu, né, trabalhar com esse público que é nesse momento de transição, tá? E aí, né, trazendo para vocês sobre o Ativa Juventude, nós, então, acreditamos no potencial do jovem. Acho que a gente tem muito isso, né, no nosso DNA, né, de acolher esse jovem, de confiar nesse jovem, de fazer com que ele possa acreditar nele e falar, olha, você pode. O jovem chega no programa, muitas vezes falando, eu não consigo, eu não posso, vamos ver o que vai dar, né? Acho que essa questão mesmo de baixa autoestima, né? Então, a gente acredita nesse potencial e a gente trabalha o estímulo de competências socioemocionais, tá? A gente também optou por ir por esse caminho. A gente está vendo quanto que não só os jovens, mas que todo mundo, né, está com questões ali de saúde mental, o quanto que esse tema de saúde mental, né, está sendo um tema muito discutido, né, nos últimos anos. E aí a gente entendeu assim, o jovem também, o jovem mais ainda, o jovem está passando por esse momento, né, de transição, das emoções, né? Então, dentro da nossa metodologia, nós trazemos conteúdos e roteiros pedagógicos que são voltados para regular as emoções desse jovem,
demonstrar empatia, né, que o jovem possa ter, né, manter as relações sociais positivas, ter resiliência, né, diante dos desafios, traçar objetivos, né, estruturar planos para alcançá-los, tomar decisões de forma conscientes e responsáveis e superar limitações, identificar com mais assertividade suas vocações e talentos. Então, a gente vem para um lugar que a gente começa a apoiar o jovem nessa escolha, né? A ajudar o jovem a confiar no seu potencial, né? A gente começa a ampliar as referências dos jovens, porque até então o jovem fala assim, o que eu posso ser? Será que eu vou ser médico, dentista, advogado? Ele conhece ali 10 profissões, talvez muito, né? Ou às vezes ele tem alguma referência em casa, né? Que ele fala, meu pai trabalha com nessa, né? Meu pai é motorista, minha mãe trabalha no comércio, então ele acaba tendo poucas referências. Então a gente vem para ampliar essas referências de escolha profissional, que ele possa conhecer as suas vocações, as suas habilidades, né? Então a gente faz um trabalho bem na base, por isso que foi uma escolha mesmo a gente trabalhar com esse jovem do 9º ano, tá? E aí como que funciona então o programa Ativa Juventude? Ele é um programa, são 2 modelos possíveis. Nós temos um modelo híbrido de 4 meses, que é esse modelo que a gente leva para todo o Brasil. Então, esse modelo, nós realizamos parcerias com secretarias municipais, diretorias de ensino, e aí nós levamos esse modelo híbrido de 4 meses, que encaixa dentro de um semestre escolar, né, para todo o Brasil. E temos um modelo com duração de 1 ano, que aí já é um modelo presencial, que nós levamos nos núcleos da fundação, né, nas localidades onde nós temos núcleo. Então, como eu já falei, o programa ele tem focos alunos de escolas públicas, matriculadas no 9º ano do ensino fundamental, e acontece em espaços próprios ou em parcerias, né, com as redes municipais de educação ou escolas públicas municipais, tá? Então, aqui está o nosso desenho, né, gente? Então, a gente tem ali um jovem no 9º ano do ensino fundamental, né? Acho que quem já esteve numa escola aqui sabe que esse jovem é cheio de emoções, cheio de energia, né? E quando a gente fala aqui regular as emoções, é isso mesmo, né? O jovem ele acaba trazendo, né, movimentos ali no seu dia a dia, até de comunicação violenta, né? O jovem, como ele se comunica. Então, a gente está ali dentro, né, desse ecossistema aí escolar também, para poder ajudar a escola. Tudo bem? Aqui, né, então, eu trago para vocês, né, o Ativa Juventude, ele já transformou a realidade e os sonhos de milhares de jovens, né? Aqui, mais de 10 mil jovens formados. Então, o programa ele já passou por mais de 70 municípios diferentes, né, de regiões do país, e ele atua em núcleos, né, presenciais em 4 municípios. Tá? Então, nós temos aqui no estado de São Paulo, em Igaraçu do Tietê, em Ipaussu, em Valparaíso, né, aqui do lado, e em Jataí, Goiás. Tá? Então, aqui a gente tem, né, a gente tem uma atuação forte aqui no estado de São Paulo, mas nós estamos, né, levando o programa nesse formato híbrido para todo o Brasil. Tá? Aqui eu vou voltar um pouquinho, né, só para reforçar alguns pontos, né, e tudo isso, né, de forma muito resumida, né, mas a gente teve que trabalhar muito com a formação de educadores. Então, a gente tem um trabalho, né, ali forte para que o educador entenda o seu papel, né, o educador como mediador, o educador que vai acolher esse jovem, né. Como eu falei lá no início, a gente tem um desafio de engajamento desse jovem, do jovem querer participar, de fazer sentido para ele, porque se ele não quiser, gente, ele não vai, né? Ele não vai participar. Então, a gente tem esse desafio de engajar esse jovem. Então, a gente tem muito essa consciência. Então, a gente tem um programa de formação de educadores, né, que acontece 2 vezes no ano, para que esse educador consiga desenvolver essas competências socioemocionais, né? Então, a gente estudou muito, né, alinhado aí às questões da BNCC também, né, muito seguindo ali. A gente conversou muito com as escolas, quais são os desafios, né, das escolas. E aí, quando
a gente passou, né, a ouvir os feedbacks das escolas. Nossa, mas como que vocês fazem? Que os jovens querem vir só no dia do programa, né? Como que vocês fazem que o jovem, no dia ele não falta, né? Então, aí a gente começou a ter uma necessidade, assim, olha, vocês colocam o programa de sexta-feira, porque o jovem não vem para a escola de sexta-feira, e quando tem o programa, ele vem, né? E aí as escolas começaram a querer entender um pouco mais, né, do nosso projeto, como funciona, e aí, né, a partir disso, né, nasceu, o Ativa Comunidade Escolar, tá? O Ativa Comunidade Escolar é um programa, é uma nova tecnologia, super nova também, né? Estamos aí em parceria com o BNDES, né, para a gente estar utilizando, né, da nossa experiência aí, dessas iniciativas, né, de impacto, para poder formar educadores. Então, olha só, a gente começou o programa formando jovens, tendo uma atuação direta, e a partir de um feedback das escolas, olha, a gente também, os nossos educadores, nosso professor, né, de química, física, matemática, ele também precisa saber trabalhar, desenvolver competências socioemocionais, né? Porque a gente está falando de indivíduos, a gente está falando de pessoas, né? Que não é só a matemática. Então, no dia a dia, né? Como que eu consigo desenvolver também o meu professor? Né? E, mais uma vez, a Fundação, né, se colocou como parceira, né, desenvolvendo um programa para melhoria formativa dos educadores, né, e no caso da educação básica, que é para crianças que estão ali, né, no ensino fundamental, né, que a gente fala. Então, são tudo isso, né, incorporar esse estímulo e desenvolvimento de competências socioemocionais nas redes públicas também. Então, é um projeto mais novo, né, e aqui, então, como que a gente traz, né, esse projeto, ele, para cumprir o seu objetivo, né, ele oferece formação em modelo híbrido para desenvolvimento de habilidades socioemocionais com 3 públicos. Aí nós estamos falando de professores, do 6º ao 9º ano, nós estamos falando de gestores escolares, e nós estamos falando da comunidade escolar como um todo, e até chegando a envolver as famílias, né? Então, vocês podem perceber que também a gente, além de ter atuação com Ativa Juventude, diretamente com jovens, que educadores, né, vão lá desenvolver a nossa metodologia para que esse jovem possa fazer boas escolhas de futuro, a gente entendeu essa necessidade muito em linha também de uma necessidade que veio das escolas, né? Então, a gente firmou essa parceria com o BNDES, tá? Então, a gente quer uma gestão escolar fortalecida, né? A gente quer professores do 6º ao 9º ano que também estejam ali, né, na frente com os alunos, não só ensinando, né, as matérias ali dentro da grade, né, curricular, mas que também possam, né, trazer essas questões aqui. Então, a gente vai formando uma rede, né? Por isso que eu falei, o nosso propósito é ter uma rede parceira, uma rede de impacto, né, que a gente possa pensar mesmo, né, em ações, em possibilidades, em articulações, né, em conjunto, tá? E aqui eu trago, né, esse projeto, ele é bem audacioso, vamos falar assim, até 2027, né, de 2024, que já estamos iniciando, até 2027, nós temos, né, como programação, né, atender 90 municípios no Brasil todo. Então, são muitos municípios, sendo que 50% dos municípios, eles são selecionados via edital. Então, é lançado um edital e os municípios podem se candidatar, as escolas, as secretarias, para participar do programa. E 50% das vagas, elas são preenchidas por municípios indicados pela Fundação Raizen. E aí, muito olhando as nossas localidades de atuação, né? Então, a gente vê a questão de critérios de vulnerabilidade social, né? As localidades, os territórios onde a Raizen atua, né? Então, aí vai muito em linha, né, com uma análise estratégica, com uma análise de impacto, né? Por exemplo,
quais impactos que a gente tem naquela região. Então, a gente tem o papel, a gente tem o dever também de levar ações que possam apoiar aquele território, né? E aí nós temos aqui os números também, né? Então, é um público diretamente atendido pelo projeto. Nós estamos falando em cerca de 810 gestores escolares, 2.430 professores e mais de 8.100 representantes da comunidade escolar engajadas em ações de acolhimento, tá? Então, né, é algo novo, né? Algo bem assim, a gente fala, é uma parceria importante com o BNDES, então a empresa entra com valor, o BNDES entra com outro valor, né, ali de aporte, para que a gente possa levar também o desenvolvimento de competências socioemocionais para esses gestores das localidades, tá? Então, e aí aqui, né, que é o programa que eu falei que é a nossa menina dos olhos, é o Ativa Infância, que é um programa que respeita o direito de aprender brincando, tá, gente? Então, ele é pensado para que as crianças de 0 a 5 anos tenham acesso a uma escola integral. Então, a gente tem esse foco. E também são atendidas as crianças de 6 a 10 com atividades que complementam o currículo escolar, tá? Então, nós temos um núcleo da Fundação Raizen, que fica no distrito de Potunduva, lá em Jaú. Esse núcleo, né, ele traz, então, são 226 crianças atendidas ali na localidade. E, mais uma vez, né, a pandemia fez com que a gente pudesse reorganizar a atuação, né? Até então, a Fundação sempre foi incrível o atendimento ali nessa localidade, né, em Jaú, mas, na pandemia, também foi olhado para essa questão de competências socioemocionais, né? O como fazer a criança aprender brincando, né? E aí tem um grupo, né, imenso de educadores, de pedagogos, olhando para isso, para que a gente pudesse organizar, né, toda essa metodologia. Então, nosso objetivo é oferecer um espaço seguro, lúdico e com oportunidade para as crianças irem muito além de um conhecimento passivo, onde estejam seguras para protagonizarem seus primeiros passos, né? Então, temos como fundamento a parceria entre as famílias e a comunidade escolar, tudo isso porque acreditamos que ativar a criança significa também ativar o seu entorno, né? Então, mais uma vez, a gente fala de um ecossistema, né? A gente não forma o jovem, a gente não forma a criança sem formar a família também. Essa sempre foi uma preocupação, né? Quando a gente vai lá e fala para a criança que está tudo bem ela brincar, para ela aprender, e o pai quer que vá a tarefa para casa, né? Mas cadê a tarefa, né? Ele quer ali a formação mais tradicional. Então, também é feito um trabalho muito próximo das famílias, tá, gente? Então, né, eu ficaria aqui falando o dia todo para vocês, né, sobre o programa, sobre tudo, né, que ele oferece. Então, nós, como eu já relatei aqui, estamos falando do ensino integral de 0 a 5 anos, tá? Então, é uma educação formal, né? No caso aqui do Ativa Infância, ele é regulamentado pelo MEC, tá? Então, ele é uma escola mesmo, né? As crianças são certificadas ali na educação infantil. E aí, de 6 a 10, nós também temos o ensino complementar, tá? E falando, né, o nosso currículo aqui da educação infantil, como eu falei, nós temos o brincar, nós temos o expressar, o conviver, o conhecer-se, o explorar e o participar, né? Então, a proposta pedagógica da educação infantil do Ativa Infância, ela está alinhada à BNCC, como eu trouxe, garantindo esses 6 direitos básicos de aprendizagem, né? Então, é atribuir significado para a aprendizagem, tá, gente? Então, esse aqui é a parte, né, da metodologia da educação infantil. E o nosso currículo, né, do contraturno para essas crianças de 6 a 10, também, né, voltado aí para projetos de sustentabilidade, para projetos de diversidade, de saúde e segurança, e caminhando com a leitura, né? Então, também alinhado, né, a BNCC, né, ele traz aí alguns pilares, que é as crianças estarem abertas ao novo, a questão da responsabilidade, da autonomia, da sociabilidade e relacionamento. Então, dentro, né,
dos programas, a gente procura conectar todos esses programas. Então, a Ativa Juventude, nós estamos falando de jovens, mas estamos falando de jovens protagonistas. O Ativa Infância também, nós estamos falando de crianças protagonistas, de crianças com autonomia para aprender, de crianças que busquem, né, experimentar. Então, a gente, né, procura conectar, e o Ativa Comunidade Escolar, né, que vem para poder apoiar, mais uma vez, né, a rede pública, as escolas, dentro desse projeto. Tá, gente? Acho que já está dando tempo, né? Como que tá? Tá bom. Então, e aí, né, só para a gente já chegando aqui ao final, né, então, a Fundação procura, então, ter uma rede de impacto e de negócios comprometida com o futuro. Tá? Então, a gente coloca aí, né, são vários parceiros que a gente tem, além das secretarias municipais, das escolas municipais, das prefeituras, das diretorias de ensino, né, todos são parceiros que nos ajudam, né, parceria, a gente ajuda eles, né, e vamos juntos aí para criar uma rede de impacto, né. Então, acho que de forma, né, já chegando ao final da apresentação, é um movimento, né, que a gente não para, né, e não paramos, né. Recentemente, a gente muda o nosso jeito de fazer, a gente não tem nenhum receio em inovar, né, entender e falar assim, olha, o jovem não conectou com essa atividade, para que a gente vai continuar fazendo essa atividade se ele não conectou? Né? E aí, trazendo uma abertura, a gente também tem uma questão de vínculo com a empresa, para que esses jovens possam vir a ser jovens aprendizes. Então, né, os jovens, quando eles estão no 9º ano, eles estão com 14, 15 anos, então, a gente já pode também, a gente já conecta com o programa de aprendizagem da Raizen, e a gente tem ali um link especial para os jovens que passaram pelo programa. Então, os jovens se inscrevem num link especial, eles participam do processo seletivo, assim como os demais jovens, mas a gente também procura conectar, né? Esse jovem já cria um vínculo com a fundação, com a empresa, e é muito orgulho, né, a gente poder encontrar jovens que passaram pelo programa e que, né, demonstram todo o carinho, todo o afeto e o seu potencial ali para a empresa, né. Recentemente, nós levamos os jovens a fazer visitas nos nossos bioparques de produção. Então, né, a gente leva eles ficam encantados, eles falam, nossa, é desse tamanho, não imaginava, né? E aí, quando eu falei ali no início, que a gente amplia as referências dos jovens com relação à escolha profissional, é nesse sentido. O jovem, ele passa a falar, nossa, eu posso trabalhar com agronomia, eu posso vir a ser um mecânico, eu posso... Então, a gente começa a ampliar esses horizontes. Ah, eu queria trabalhar queria ser dentista, mas agora eu quero trabalhar na usina, né? Então, a gente procura ele ampliar essas referências, né, e conectar aí com essas comunidades, né, gente? Então, acho que os pilares, a gente trabalhar a família, né? Porque quando a gente está falando para o jovem, você precisa estudar, a família está falando, você precisa trabalhar, né? E aí, como que a gente equilibra isso? Então, por isso que eu falei, em todas as nossas interações, e aí são encontros com família, nós estamos falando de grupos com família, para que a família também entenda esse processo, porque é bem isso, enquanto eu estou falando... Não desista, não saia da escola, priorize a escola. Muitas vezes a família está falando, eu preciso que você vá trabalhar. Né? E a gente fala, está tudo bem trabalhar, mas a gente também precisa priorizar a educação, precisa, de alguma forma, manter vivo, né, esse ecossistema da educação. Então, é um desafio, né? A gente, como eu falei, a gente sempre procura inovar, né? Buscando, né, que o jovem e que as crianças, né, e que as escolas, que a gente possa ter um futuro melhor. Tá bom, gente? Acho que é nessa linha, né? Chegando ao final, agradeço muito a presença de vocês, a atenção, e ao DOP pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. Tá bom? Obrigada, gente. Então, dando seguimento ao nosso painel, agora com o debate, eu vou pedir para a Daline permanecer aqui à frente.
Vou convidar a Kelly da Ativos e nossos irmãos, o Edgardo e o Bernabe, para se juntar a nós aqui também, por favor. Acho que não. Então, pessoal, só para termos os nossos combinados, a Kelly da Ativos e o Edgardo e o Bernabe têm um vídeo, tem uma rápida apresentação, então eu vou passar a palavra para eles, e aí ao final a gente faz de fato o debate. Então peço que, caso tenha interesse, obviamente, já preparem as perguntas para ao final a gente ter uma conversa, que eu acho que é o principal objetivo aqui, como essas iniciativas, como esses projetos, como essas experiências possam fazer sentido para vocês, e vão fazer sentido se vocês conseguirem interagir, indagar, enfim, ter essa troca com eles, tá bom? Então eu vou passar para a Kelly, eu só preciso da minha cola para ler o currículo. Então a Kelly, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, especialização em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Talentos pela FGV, também pela FGV um MBA em Gestão Empresarial, atua em RH no setor sucroenergético há 10 anos, ela é responsável por folha de pagamento, benefícios, recrutamento e seleção, avaliação de desenvolvimento de carreiras, avaliação de desempenho, programas de remuneração variável, programa de jovens, treinamento e desenvolvimento, indicadores, comunicação organizacional e relações sindicais. Ela é também gerente de educação corporativa da Ativos. Então, Kelly, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mudou um pouquinho aí, tá, Gui? Mudou um pouquinho. Eu estava com todas essas atribuições até março. A partir de abril, a gente mudou um pouco o modelo de governança da área de gestão. E aí, ainda bem, estou agora com educação corporativa. Mas aí eu fiquei com todas as unidades. Mas já passei por todo esse currículo mesmo. Gente, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Hoje eu vou estar aqui para falar um pouco com vocês do Mova Comunidade. Antes de eu colocar o vídeo, só para vocês entenderem muito rapidamente o que é Mova, é o nosso modelo de educação corporativa, de governança. Ele significa modelo vivo de aprendizagem. E dentro da Ativos, o que o mercado chama de academias temáticas, né, de educação corporativa, a gente chama de movimentos, porque a gente entende que a aprendizagem ela precisa ser dinâmica, viva, e ela precisa estar transcorrendo, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente executa, escuta, enfim. Então, a gente chama de movimento. E dentro assim, de vários movimentos que a gente tem, muitos deles técnicos, a gente tem o movimento comunidade. Então, esse movimento comunidade, a gente concentra todas as ações que a gente fala com o nosso público externo, né? Então, eu estou falando desde ações mais ligadas ao social e as de capacitações para o público, que a gente começa uma trilha interna para abrir portas para o público externo, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o movimento comunidade que a gente focou em mulheres, mas aí, antes disso, eu vou pedir para passar um vídeo, que aí vocês vão conhecer alguns depoimentos. Bem-vindos ao Mova Comunidade, uma iniciativa da Ativos que visa transformar vidas através da educação e capacitação profissional para as comunidades locais. Antes do Mova, eu não tinha qualificação para algumas vagas de emprego. Eu era empregada doméstica, serviços gerais, em mercado. O programa oferece uma variedade de cursos e atividades, desde a capacitação técnica até o desenvolvimento pessoal. Eu fiquei sabendo do Mova, vi o WhatsApp, me mandaram que as inscrições estavam abertas
e que esse programa ia me trazer muitas coisas boas e muitos conhecimentos. E eu resolvi me inscrever para tentar algo diferente. Eu não tinha noção de como operar um trator, não fazia a mínima ideia. Desde o início a gente começou na parte primeiro teórica e a gente já foi meio que pegando uma prática, entendendo. A gente aprendeu o que é a extração, o que é a usina, a colheita, o plantio, porque até então você só ouve falar, né? Tudo que eu sei hoje eu aprendi no MOVA. À medida em que surgem oportunidades na Ativos, os alunos que foram destaques durante o curso são convidados a ocupar essas vagas em alguma das nossas unidades. Quando eu recebi a ligação para a entrevista, eu estava trabalhando. Eu não hesitei, não pensei duas vezes. Foi um dia que ficou na memória, foi muito bom. Eu consegui entrar na empresa, consegui entrar na Ativos, minha qualidade de vida melhorou. Não quero ficar só na parte do tratorista, quero adquirir mais conhecimentos conforme a empresa for me proporcionando. Eu entrei no setor de fertirrigação como operadora de motobomba. 8 meses depois que acabou a safra e eu vim dar apoio na indústria. Quando a entre-safra acabou, eu tive a oportunidade de permanecer aqui e fiquei atualmente como operadora de COI. Façam um MOVA, se inscrevam, porque a mesma capacitação que um vai ter, o outro vai ter. E isso é muito bom, a empresa te abraça. Essa oportunidade foi uma mudança de vida bem brusca, muito importante, muito boa. Tanto financeira, como profissional, como pessoa, como mãe, esposa. Então foi um divisor de águas maravilhoso que aconteceu na minha vida. A Ativos, através do MOVA e da confiança da comunidade, está construindo um legado de desenvolvimento e transformação. Eu sou prova disso, prova de que o MOVA ele promove vida, ele promove mudança, ele dá oportunidade e é bom, é muito bom. Gente, esse é o programa que eu mais tenho carinho. Né, de tudo que eu cuido, assim, o Mova Comunidade ele tem um lugar especial. Aí, assim, muito rapidamente, porque aí depois a gente deixa aberto para vocês se perguntarem, para tudo isso acontecer, a gente tem um modelo de governança muito estruturado. Né? Ele começa com o apoio total do nosso CEO. Então, desde que ele entrou, ele foi muito taxativo, de falar, ó, vamos formar independente do volume de vagas que temos. Então, eu estou com uma meta bem tranquilinha, que eu preciso chegar até março de 2025 com 3.500 pessoas formadas, sendo, no mínimo, 60% mulheres. E estamos chegando. Então, para isso acontecer, eu tenho um time dedicado, tratores dedicados, orçamento dedicado. E a gente tem um modelo que eu falei que impacta internamente, por quê? Eu preciso ficar acelerando as formações internas para abrir posições de entrada para essas pessoas que eu formo. Então, por isso que a gente está falando de Mova Comunidade, que hoje é tratorista e operação agrícola, mas vocês já viram uma mulher na indústria. Porque, a partir do momento que elas entram, a gente entra com um programa de aceleração para abrir mais espaço para novas pessoas. Então, acho que a chave está sendo a gente ter essa estrutura de pessoas dedicadas ao tema, ter um orçamento e focar não só na técnica. Então, a gente faz todo o trabalho com as mulheres de empoderamento, de desenvolvimento pessoal, e a gente tem vários relatos, até das que não entraram ainda na Ativos, de como a vida delas tem mudado. Então, a gente acaba desenvolvendo toda a questão cultural e socioeconômica das regiões. Bom, acho que é isso. Aí depois eu fico aberta aqui, se vocês tiverem mais dúvidas e curiosidades sobre o programa. Obrigada. Bom, então, dando seguimento, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível, porque a gente teve a apresentação de uma fundação, obviamente através da Raizen, a questão da Ativos presente em 4 estados aqui no país, então tem uma diferença regional muito importante. E aí agora a gente tem um cenário completamente diferente do nosso, ou melhor, vamos entender se é de fato completamente diferente, mas de outro país. Então eu passo a palavra agora para o Bernabé, certo? O Bernabé ele tem licenciatura em Administração, especialização em RH, pós-graduação em Relações Laborais, diploma em Liderança e Coaching Organizacional, experiência em RH na indústria da construção, indústrias de alimentos e agroindústrias,
E para o Edgardo, que tem bastante coisa aqui também, é assessor de comunicação e assuntos públicos e relações governamentais para empresas do NOA, diplomado em jornalismo digital, técnico superior em relações públicas, cerimonial e protocolo, embaixador para a América Latina e o Caribe do Instituto Político e Social da Mulher para a Educação Igualitária pelos Direitos Humanos, presidente e fundador da ERAS, Produções para Meios de Comunicação de Massa, presidente e fundador do Grupo ERAS e ONG Saúde e Educação pelos Direitos. Então, eu passo a palavra para vocês da empresa Seaboard. Gracias por la presentación. Nosotros somos de Argentina. Entiendo que si hablo despacio, si falo devagar, comprende, ¿sí? Si no, tenemos un traductor acá por cualquier duda o consulta, que lleva 10 años viviendo en Brasil. Seaboard Corporation, una empresa americana. Después en la presentación vamos a extendernos un poco más al respecto. Vamos a extendernos un poco más al respecto de lo que se trata Seaboard, ¿sí? Una compañía americana, del cual una de las unidades de negocios, Seaboard Energías Renovables y Alimentos, que es la usina, el ingenio donde nosotros trabajamos. Particularmente estoy en el área de recursos humanos y relaciones con la comunidad. Hace más de 15 años que estoy en recursos humanos, HR, no sé cómo dicen, Human Resources en portugués. ¿Tá? Y bueno, en la presentación también le vamos a contar un poco de lo que se trata Tabacal, que es donde se encuentra el ingenio en Salta, al norte del país, al norte de Argentina. ¿Bien? En mi caso, buenos días, gracias por venir. En mi caso estoy encargado del trabajo con las comunidades emergentes vulnerables que están en la región a donde está el ingenio. Primeramente, Seaboard me convoca para crear la Fundación Tabacal, puesto que yo tengo otra fundación, como nombraban recién, que lleva 34 años trabajando en la comunidad vulnerable con mujeres y niños. Creamos la Fundación Tabacal de Seaboard e implementamos principalmente 2 proyectos que tienen que ver con la niñez, la infancia, el adolescente y las mujeres. Porque estamos en una zona que se denomina zona roja, por la frontera, el tráfico de droga, la trata de personas y la prostitución infantil. Eran 3 temas. Bien, ahora nosotros vamos a mostrar un video al comienzo de la presentación de lo que es el trabajo social. El video lo hizo ADOP, que nos visitó en Argentina, e está subtitulado para depois Localizada ao norte da Argentina, a Seaboard, associada ao DOP, possui inúmeros projetos sociais que atendem quase 1.000 crianças e adolescentes. Dentre os programas sociais mantidos pela usina, responsável pela produção de cerca de 25% do etanol produzido na Argentina,
destaca-se o projeto Trapicheritas e Trapicheritos, que atende mais de 520 crianças e adolescentes com iniciação esportiva. El proyecto Trapicheritos y Trapicheritas se basa fundamentalmente en la recuperación de los niños entre 6 y 18 años a través de un deporte para sacarlo de la trata, de la explotación infantil, de la falta de escolaridad, y de esa forma, a través de un deporte que es el fútbol, los captamos para traerlo a este club, a donde más allá de recibir una contención psicológica, deportiva, social y cultural y educativa, inculcamos a que vayan a la escuela, participen de su edad escolar y vengan aquí a participar de un deporte. Aquí además vemos toda la problemática que tiene el niño con su familia a través del equipo interdisciplinario, que son profesoras y profesores, porque además contamos con 520 niños, de los cuales 130 son niñas, mujeres, que también hemos trabajado el tema de la violencia de género y de la trata de mujeres y la prostitución en las mujeres. Entonces hacemos la contención desde ese lugar. Somos el único centro que trabaja, la única fundación que trabaja estas temáticas y de esta forma en todo el departamento de Orán, que son un total de 5 ciudades alrededor. Estoy hace 11 años de que comenzó el proyecto. El 27 de mayo acabamos de cumplir los 11 años con los chicos, así que contento con la gran cantidad de chicos que asisten día a día. Son 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves, en horario 19:30, que es el horario que ellos salen de la escuela. Así que tenemos categorías juveniles, abarca de 6 años a 18 años, masculino y femenino, abarcamos casi 500 chicos por semana. Y bueno, después contamos con profesores, contamos con un psicólogo, contamos con nutricionistas. El trabajo de nosotros es de contener los chicos que vienen de familias vulnerables. Entonces nosotros detectamos las emociones, las conductas que ellos tienen acá, y a través de cada profe está capacitado para hacer ese trabajo. Derivamos a nuestro psicólogo que se encarga, le apuntamos a un chico y él ve las estrategias para llegar a ese chico y tratar de sacarlo adelante, que es el principal objetivo. Usamos el fútbol para que los chicos vengan y a través de eso inculcar valores, la disciplina, el respeto, el compañerismo, y siempre hacerles saber que el estudio está primero que el deporte, que hay que estudiar y hacer deporte. Así que estamos muy contentos, orgullosos de este trabajo que lo venimos haciendo 11 años y seguro va a ser por muchos años más. Yo traigo acá a mi nene más que nada por el cuidado, la contención y la calidad que tienen los profes en cuanto a la enseñanza, al irlo llevando de a poco, y para ellos es una alegría. Y es muy lindo venir acá, estar acá, aprender. Les recomiendo que vengan a Trapicheritos porque es una escuelita más para estar en este club. Me encanta, hace 8 años que yo vengo ya, y bueno, mis niños ya vienen ya 3 años, que los traigo y bueno, me gusta, por eso lo traigo y vengo acá a seguir adelante en Trapicheritos con mi niño. Bueno, a mí de 10 es muy importante que existan estos tipos de proyectos, no solo aquí, en todos lados, ¿no? Porque hoy en día, en cómo están los chicos tan alejados del deporte y se dedican a otra cosa, ¿no? Y inculcarle a los padres también, ¿no? La importancia del deporte, importante, ¿no? Que exista eso. ¿Ve? Porque, por ejemplo, donde yo le traigo también hay equipos que lo van ayudando, pero quizá le falta más, no está tan formado como lo diría que están acá, ¿no? Hay otros y sería interesante, ¿no? Que surjan más de estos proyectos y está muy lindo, me gusta, y esto ojalá perdure, ¿no? Porque hace falta hoy en día. Devolverle a la comunidad una parte de todo lo que la comunidad nos da a nosotros. Nosotros recibimos mucho de esta comunidad que nos apoya, nos ayuda, nos acompaña en el negocio de caña de azúcar. No solo provee la gente, sino nos da servicios, genera un montón de actividades que el ingenio necesita y obviamente nos acompañan. Entonces, una forma de acompañar a la sociedad es este proyecto que está orientado a niños de más bajos recursos. Entonces aquí convocamos a los más pequeños que necesitan contención social, educación, que no damos la educación formal, sino una educación más humana, de relaciones, de compañerismo, de relacionamiento,
a través del fútbol, y eso es lo que a ellos los atrae. Y también les damos una que llamamos merienda saludable, que en muchos casos es la cena que ellos tienen a la noche antes de ir a dormir. Es un investimento, más que investimento, es una devolución a toda la sociedad del apoyo que ellos nos dan a nosotros. Porque no esperamos, realmente no esperamos ninguna retribución ni de los niños ni de la sociedad. Esto lo vemos como ayudar a la Argentina y a todo el pueblo de Orán a que crezca, que tengan mejores niños, niños más formados, niños con otros valores humanos. Outro projeto social mantido pela Cibor oferece ensino maternal e jardim infantil a dezenas de crianças, filhas de colaboradores e da comunidade em geral. Es de gran importancia este proyecto porque ha sido un proyecto innovador que en la provincia y en el país ha sido muy novedoso. Ha sido una gran inversión pensando en los niños de la zona, en brindarles un espacio cuidado con una educación de excelencia. Nosotros hoy contamos con 60 niños en horarios de la mañana. Vienen hijos empleados de nuestra empresa y también se ha abierto a la comunidad. Lo importante de nuestro jardín, que marca la diferencia entre los jardines maternales y los jardines aledaños, somos una institución que hemos marcado la diferencia entre una guardería común y un jardín maternal que brinda educación, que tiene un proyecto específico educativo para apuntalar y acompañar el crecimiento de nuestros niños. Nosotros contamos con un plantel docente de 9 profesores, todos licenciados en nivel inicial. Un profesor de educación física, especialista en juegoteca y ludoteca, que es muy importante para poder trabajar en el maternal y en el nivel inicial. Desde Cibor acompaña la presidencia, la capacitación permanente con nuestros asesores desde Buenos Aires, Latinoamérica, que nos acompañan en toda la proyección de las propuestas que hacemos en la sala. Contamos con especialistas en educación y especialistas en cada área, como matemática, lengua, juego, el lenguaje, la expresión corporal, etcétera. Para poder brindar, nuestro fin es brindar uma educação de excelência. O Centro CONIN, apoiado pela Cibor, tem somado forças para colaborar no combate à desnutrição infantil. O projeto já atendeu centenas de crianças e é referência em toda a Argentina por sua ampla contribuição social. Tanto profissionais como el resto de las personas, trabajamos con poblaciones muy vulnerables, niños que manejan realidades que tal vez ni nos llegamos a imaginar. Como ya comentó Edgardo, estamos recuperando, ya hemos sobrepasado los 516 chicos recuperados nutricionalmente. Esto hablamos de la recuperación tanto en peso como en talla. Trabajamos con chicos hasta 5 años, desde recién nacido, y el apoyo que se le da a la madre. Hubieron casos de mamás que también se han empoderado con trabajos que tal vez no lo veían posible en su día a día. Y bueno, conformado por el equipo de distintas profesionales que aportamos todo lo necesario para ese crecimiento, que son los primeros 1001 días importantes en la vida de un menor, que es desde la gestación hasta los 5 años cumplidos, y eso influye en lo que es la vida adulta también. Os compromissos sociais da Cibor não param por aí. A companhia ainda mantém no entorno da usina dezenas de casas para seus colaboradores, restaurante, igreja, escola municipal e uma ampla rede de atendimento a toda a comunidade. De inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros 2 vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá. Creo que el video cuenta bastante, así que enseguida podemos comenzar cuando quieran con nuestra presentación.
Eu queria fazer uma pergunta para a Kelly, né? Parabenizar pelo projeto e queria entender, né? A gente sabe que o cenário hoje dessa questão de gênero e equidade, né? Por mais que ainda a gente tenha esse movimento cada vez mais nas empresas, mas também nós sabemos que a gente ainda enfrenta esse desafio pelo público predominantemente masculino, né? Não só no segmento sucroenergético. E aí eu queria saber dos desafios que vocês enfrentaram, se ainda enfrentam, e se vocês têm algum projeto de liderança feminina diante desse projeto. Como que é seu nome? Tayane. Assim, ó, se eu falar aqui que não temos desafios, estarei mentindo, né? Então, assim, a gente entende que principalmente na questão do homem, como ele apoia nesse processo, na busca de equidade, é uma constante evolução. Então, ele é um tema presente em todas as nossas agendas e, a todo momento, a nossa cultura reforça isso. Então, a gente trabalha muito nessa linha de reforçar em todas as agendas. Falando do Mova Comunidade especificamente, como que eles abraçam a causa? A gente envolve todos do início ao fim. Então, assim, toda a turma do Mova Comunidade sempre tem um gerente, principalmente agrícola, presente na abertura. Aí a gente também convida um supervisor da área para ele dar uma aula para elas, para também não ser algo assim, poxa, quem é essa mulher que a Ativos formou e chegou para trabalhar? Então, a gente cria esse vínculo desde quando a gente começa a turma. Aí eles estão presentes nas formaturas e tudo mais. Então, assim, a saída que mais tem funcionado é essa, envolvê-los no processo do início ao fim, e eles se sentem assim, pertencendo à estratégia. Tanto que, quando elas são admitidas, gente, é muito legal a forma como eles cuidam. É diferente já, sabe? Poxa, essa pessoa veio do Mova. Então, assim, a minha dica é, envolva do início ao fim. Mais um. Olá, bom dia. Bom, primeiramente, obrigada, adorei. Eu fico sempre emocionada no sentido de trazer esperança, né? Quando eu vejo que as empresas estão fazendo, que funciona, e isso eu vejo assim, a gente pode levar para várias outras empresas também, né? Então, por exemplo, vocês trazem o exemplo da própria empresa, né? Mas que sirva de inspiração para muitas outras, né? E, às vezes, a dificuldade é o como começar isso, né? Então, a gente vê o projeto já formado, perfeito, né? E aí fica aquela pergunta, como que a gente pode começar do pequeno, né, ali? Eu gosto bastante dessa parte da educação e, principalmente, pelo socioemocional. Então, eu gostaria de juntar as duas ideias ali, né, dos projetos. E a hora que a Kelly, né, falou sobre a educação corporativa, já me veio como que a gente consegue trabalhar a parte da educação socioemocional na parte corporativa. Esse é sempre meu ponto de pergunta, assim, né? Porque a gente pensa na parte da capacitação e a gente vai para a técnica, não é? Sempre vai a técnica, né? Então, as várias profissões que se pode trabalhar. Mas, para mim, no meu ver, não sei, eu falei meu nome? Meu nome é Micaele, tá? Trabalho na Clealco, atualmente no compliance. Então, trago muito essa parte do treinamento, comunicação, principalmente olhando pela ética e integridade. E aí vem como que a gente consegue trabalhar esse socioemocional, essa ética, integridade, por meio da educação, né? Porque a educação faz diferença. Então, gostaria de ouvir de vocês como que é dentro da empresa, não apenas na parte de comunidade, que acredito que é o que vocês fazem com as crianças e adolescentes, né? Mas como que a gente trabalha isso dentro da empresa, esse socioemocional pela educação? Tá joia. Bom, essa necessidade, né, de fato, foi sentida na empresa, né? Ou como, porque o jovem ele começa a trabalhar e ele quer trabalhar, ele quer muito trabalhar, mas e o relacionamento? Então, né, a questão de respeitar as relações, né, essa questão da comunicação violenta,
né? Então, isso foi percebido na empresa, por isso que também a gente acabou, né, percebendo essa necessidade, né, através dos 20 anos que a gente tem da fundação, essa mudança da juventude, não tem como a gente desconectar, né? Então, eu, particularmente, também acredito no desenvolvimento das competências socioemocionais, e isso precisa ser feito no dia a dia mesmo. Então, o jovem, né, quando a gente forma ele na fundação, para que ele possa entender que ele precisa respeitar as relações, que ele precisa ter empatia, que ele precisa ter uma comunicação menos violenta, que é o xingar mesmo, que é aquela questão, né, de não respeitar ali as diretrizes da companhia no dia a dia. Então, isso, quando a gente forma esse jovem e ele entra, já é percebido a diferença. Né? No dia a dia, né, eu não estou diretamente na área de formação corporativa na empresa, mas também existem, né, na empresa nós temos a Universidade Raizen, e existem vários cursos que você pode escolher, cursos de comunicação, cursos de habilidades socioemocionais, né, dentro da universidade, para que as pessoas possam se desenvolver, né? Então, a gente sabe, né, essa questão do respeito, né, o respeito das relações, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar sempre, né, gente, nas nossas relações, no nosso dia a dia. Isso a gente está fazendo com o jovem para procurar desenvolvê-lo, para que ele chegue ali na empresa entendendo um pouquinho mais desse mundo do trabalho, né? Mas a gente busca sempre dar continuidade dentro das ações. Tá bom? Não, para os jovens, a gente realiza dentro do programa. Para os funcionários, aí tem essa flexibilidade no horário de trabalho. A gente possui tanto treinamentos que são obrigatórios, né? Você trouxe a questão do compliance, né? Então, a gente tem os treinamentos obrigatórios e os treinamentos que também ficam disponíveis, né, na UR, além de outros treinamentos que são disponibilizados para os times. Tá? Então, isso dentro do horário mesmo de trabalho. A gente consegue ter essa flexibilidade hoje. Sim. Dos obrigatórios, a gente tem o código de ética, tem o compliance concorrencial, a gente tem, mas não relacionado ao socioemocional, no caso específico, é essa questão. A gente tem essa opção, né, como eu falei, disponibilizado vários cursos, né, para que a gente possa fazer, mas não como obrigatório. A gente vai ter LGPD, a gente vai ter, né, questões ali mais de compliance, tá bom? Assim, falando de dentro do ambiente de educação corporativa, especificamente nos programas internos, o cuidado que a gente toma é todos os programas ter disciplinas voltadas a essa temática. Então, assim, estamos montando toda a trilha de aprendizado de estagiário. A gente coloca um conteúdo ali, seja feito com terceiro ou internamente. Na trilha do trainee também tem, nas trilhas dos líderes também tem. Nos normativos, a Ativos ela tem uma premissa muito forte em tudo que a gente começa falando de segurança e de compliance. Agora, especificamente no socioemocional, nos normativos e técnicos, não inserimos também de forma direta. Tá? Para nós, de educação corporativa, a melhor forma de trabalhar isso é através dos líderes. Então, onde a gente está mais investindo isso é no líder, para a gente trabalhar que ele cria um ambiente de segurança psicológica. Tá? E, desculpa, Tayane, eu esqueci de responder uma parte da sua pergunta, que você perguntou de programas de aceleração de liderança para mulheres. A gente já teve um programa de mentoria recente, a gente está se reorganizando para ter novamente, para acelerar, principalmente de supervisão para cima, a posição de mulheres, e isso está dentro da meta de toda a empresa também. Então, a gente tem esses programas direcionados, porque a gente acelera elas para abrir espaço para as novas entrantes. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta para o Edgardo e para o Bernabé. Na verdade, são duas. A primeira, tem um rol muito grande de iniciativas da Seaboard, né? São várias iniciativas. Como ter foco e como mensurar esses resultados? Porque eu vi ali que é desde de iniciativas do futebol até o apoio comunitário com casas ao redor da empresa. Como que vocês conseguem ter foco, porque é muita atividade, e, ao mesmo tempo, mensurar
a diferença do antes e do depois. Como que vocês conseguem fazer isso? Lo que vamos a hacer es que Bernabé te cuente un poco lo que es la empresa y después de la presentación de Bernabé yo voy a explicar los procesos de cómo es de cada proyecto y cómo lo recibimos y lo creamos y los resultados que estamos teniendo al día de hoy después de 11 años. Te voy a contar en un ratito los 11 años y el último año, que es casi el impacto de los 11, mucho más importante, que es lo que hace cuando un proyecto continúa, cómo va creciendo de por sí solo, que tiene una gran diferencia como cuando comienza. Así que yo los invito a escuchar a Bernabé, que le va a contar sobre nuestra empresa, y ahí yo les voy a mostrar cómo es el proceso del desarrollo del proyecto, de los proyectos dentro de la fundación. No sé si se entendió. Bien, como les comentaba, arrancamos por el quiénes somos. El grupo es Seaboard Corporation, ¿sí? A ver, ahí está mejor. Seaboard Corporation es una empresa americana con casa matriz en Kansas, en Estados Unidos. Es una de las Fortune 500, líder en producción. Procesa carne de cerdo, pavo, pollo y alimentos balanceados. Y tienes divisiones además de logística marítima, molienda, trading y transporte de trigo y granos. Cera, que es Seaboard Energías Renovables y Alimentos, es una división global, es decir, la usina donde trabajamos nosotros, el ingenio Tabacal, y producimos energías renovables y azúcar. Este es un poco del grupo, fundado en 1918 por la familia Bresky. Tiene más de 25.000 funcionarios y presencia en más de 40 países en todo el mundo, ventas netas por 6.500 mil millones de dólares anuales, y un poco las imágenes del grupo, ¿sí? Lo que es la logística marítima, el trabajo con pavos, cerdo y moliendas. Particularmente como Cera, nosotros tenemos nuestra visión y misión, ¿sí? Que es ser una agroindustria ambientalmente sostenible como fuente de alimento y como fuente de energía. Y la misión es desarrollar nuevas actividades agroindustriales que sean social, económica y ambientalmente sostenibles como fuente de alimento y energía para satisfacer a nuestros clientes y siempre haciendo foco en lo que es la comunidad y el ambiente. Esto es un poco de Tabacal. Bien, Tabacal es un pueblo en el cual nosotros vivimos, donde trabajamos, por decirlo de alguna manera. Ahí está el arco, ese es el ingreso, cuenta con cancha de fútbol, como ven en el video, un club deportivo. Son 234 casas donde vivimos más de 180 familias. Además hay un bar, ¿sí? Se llama La Posta, para comer. Hay iglesia, está la escuela, hay una plaza, hay una cancha de golf. Hay muchas actividades que podemos hacer porque realmente el pensamiento acá es integral. ¿Sí? No solamente con la comunidad, sino trabajo y la familia de los que trabajamos y vivimos ahí. Obviamente también hay mucha gente de la zona que trabaja acá. Son 1.351 funcionarios, de los cuales actualmente el 9,7% son mujeres de las que trabajan con nosotros, y también tenemos familia en la cual la mujer trabaja y el esposo se mudó con la mujer, digamos que también es muy importante. Estamos trabajando muy fuerte y conociendo y trayendo know-how de Brasil. Él es uno de las respuestas, por decir a eso, y el cual nos está ayudando mucho en esa transformación. Dentro de los colaboradores, de los funcionarios, hay 14 personas de Brasil, ¿sí? Además hay gente de Uruguay, de Perú, de Bolivia y demás. Un poco de nuestro campo. Tenemos más de 111.000 hectáreas, el 33% es hectárea productiva, de las cuales son 27.000 hectáreas de caña de azúcar, el 67% conformado por bosques
y áreas destinadas a la conservación de biodiversidad. Hay 500 kilómetros de camino dentro de todo lo que es las hectáreas de Seaboard, 500 kilómetros de canales, 300 kilómetros de desagües, 100 puentes. Y es importante, la mayor parte del riego que se hace en la compañía, el 90% es por gravedad. Bien, estamos trabajando en ir a tecnificado. Un poco de nuestra producción. Molemos 2.400.000 toneladas de caña por año, 85.000 toneladas de producción de azúcar, 127.000 metros cúbicos de alcohol y 115.000 megawatt hora de generación de bioenergía dentro de la compañía. Esto es un poco de imágenes, está en la pileta de vinaza y la planta de alcohol de lo que es adentro el ingenio, la usina. ¿Cuáles son nuestros productos? ¿Cuáles son nuestras marcas? Tenemos dos marcas, una es la marca Tabacal y la otra es la marca Premium, que es Chango. Con Tabacal, azúcar común tipo A, azúcar blanco refinado, y con la marca Premium hacemos todo lo que es azúcar tradicional, y tenemos otros productos también para diversificar el negocio, no solamente lo que es alcohol, azúcar y energía, que es almidón de maíz, canela, azúcar impalpable, azúcar negra, y la idea es seguir desarrollando nuevos productos para diversificar. Un poco de cómo trabajamos. Tenemos estándares que tenemos que cumplir para lograr satisfacer a nuestros clientes y brindar el mejor producto, y también poder exportar, obviamente, y lo hacemos con procesos y procedimientos claves en el cual cumplimos con la normación, con toda la normativa de FSSC. De hecho, está haciendo la auditoría en esta semana, ISCC, todo lo que es certificación kosher, EPA, ¿sí? Environment Protection Agency, y estamos certificados también como alimento orgánico, ¿sí? Como alimento vegano. Ahora vamos a lo que es el pilar social y la fundación. Todo esto que le presentamos recién es para decirle de dónde sale el dinero para que yo pueda hacer los proyectos. Nosotros, el ingenio propiamente dicho es del 1818. 1920 con un proyecto que comienza en el 18. El dinero para los proyectos sale de eso que le presentó él recién, de todo el trabajo con la caña de azúcar. Nosotros no recibimos fondo del Estado ni de ninguna organización gubernamental ni privada. Vuelve a la comunidad lo que es ganancia dentro del proyecto del azúcar. Una parte importante es para lo que es Fundación Tabacal. CONIN es una casa a donde recibimos los niños desnutridos que nos derivan los hospitales y que están en estado de gravedad nutricional. Entonces, nosotros con nuestro proyecto recibimos niños de 45 días a 3 años, pero no solamente recuperamos al niño de su estado de desnutrición, sino también que trabajamos con la mamá, con el papá y con toda la familia. En el 2013 decidimos eliminar la nutrición infantil dentro de nuestro ámbito zonal y tuvimos problema con el gobierno que decía que no había desnutrición y nosotros creábamos una casa a donde teníamos chicos desnutridos. Ahí tenemos nutricionistas, trabajadoras sociales, psicopedagogas, psicólogas, nutricionistas especializadas en la recuperación de bebés con capacidades especiales, que también los recibimos, y los profesionales que contienen a los niños de la familia. Se trabaja con una metodología que es del doctor Albino, que es muy conocida en Argentina, que es para la recuperación de la nutrición infantil. Brindamos asistencia a las mujeres embarazadas que también tienen problema nutricional, que también las derivan los hospitales.
niños de 0 a 5 años en el marco de un programa de asistencia alimentaria. Esta asistencia alimentaria se complementa con un bolsón, una bolsa con alimentos preparado por la nutricionista. Se les enseña a la mamá a cocinar esos alimentos para la recuperación del niño y de la familia, y entregamos por mes 1.500 kilos de alimento. A través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, se trabaja en conjunto solamente para minimizar la cantidad de chicos que vamos a recibir, porque el Estado lo que empezó a hacer en el comienzo fue primero negar y después mandarnos todo. Entonces ahora hacemos una selección de los que están en gravedad y en posibilidad, entre comillas, de muerte o fallecimiento por desnutrición. Esta es la familia Conim. Nosotros hemos recuperado en los 11 años 5.500 niños y sus familias de la desnutrición. Y este año, en lo que va el 2024, ya dimos de alta y recuperamos 523 niños y su familia. Estos niños son los de este cuatrimestre, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esperamos que en diciembre muchos de ellos ya estén recuperados. Actualmente las 63 madres están allí. Y en el proyecto Trapicherito tenemos 512 chicos por semana que van a practicar un deporte. A lo largo de los 11 años hemos asistido a casi 123.000 niños de la zona, de los cuales muchos de ellos venían de la problemática que le hemos comentado, que era o la drogadicción, o la no escolaridad, o el tráfico de cosas, de elementos con la frontera, o de la prostitución, o la trata en el caso de las mujeres. A medida que fuimos recuperando, hoy podemos decir que muchos de esos niños, ya algunos son profesionales, que son los que ingresaron al comienzo del proyecto con 8, 10 y 11 años, que hoy tienen 20, 21 años y son policías, gendarmes, profesores o trabajan en la salud y salieron de este proyecto. La escuela de fútbol, Trapicheritos y Trapicheritas, brinda un espacio de inclusión y formación para las niñas y los niños de Tabacal. Durante el proyecto, además nosotros hacemos charlas y trabajamos el tema de la violencia de género, que viene acompañada del alcoholismo. Al alcoholismo nosotros lo trabajamos fundamentalmente con la Iglesia Evangélica, que ha sido la que más ha trabajado el tema del alcoholismo en la comunidad. Entonces, como vimos que había muchos evangélicos, hablamos con la iglesia y trabajaron con nuestros trabajadores que tenían problemas de alcohol y recuperamos casi el 65% de esa gente que estaba en situación de alcohol y por lo tanto abandonaba el trabajo o llegaba tarde o producía violencia en su casa. En el caso de las mujeres, en esta semana, un ex dirigente sindical azucarero, muy violento en nuestra historia, lo denunció por violencia de género después de participar de nuestros talleres y está preso. Esto para contarle que el impacto no solamente es con el vulnerable, sino a veces con el no tan vulnerable, porque la violencia hacia las mujeres se da en un alto grado en las sociedades vulnerables, pero en un mayor grado en las sociedades no vulnerables que callan por vergüenza social.
Participan niñas y niños de 6 a 17 años. Promovemos el trabajo en equipo, limpio y respetuoso, y los niños deben asistir a la escuela para poder venir al proyecto. Con eso logramos en muy poco tiempo que los niños que habían abandonado la escolaridad volvieran a la escuela. Ofrecemos asesoramiento nutricional también para ayudar en una dieta saludable. Además, quería contarles que todos los niños, cuando terminan el horario que vienen al proyecto, reciben una merienda saludable, que en muchos de los casos es el único alimento después del almuerzo. O sea, comen eso y es lo único que comen, digamos, que consta de café, leche, chocolate, mate, un sándwich de jamón, de queso, una fruta y un postre, una sobremesa, exactamente, una sobremesa, que a veces se lo llevan a la casa. La mamá que ustedes vieron en el video, de pelito corto, ella asiste con sus 3 niñas. Es una mamá que nosotros recuperamos de la trata. Y hoy asiste al proyecto con sus 3 niños, trabaja en otro lugar, busca a los niños en un centro y va al proyecto. Es nuestro orgullo y mejor ejemplo de recuperación de trata, ¿no? Tenemos en toda esa extensión de campo no solo azúcar, sino un lugar que cuidamos mucho por el agua dulce, por el bosque nativo, y además compartimos con las comunidades de los pueblos originarios. ¿Cómo se dice? Y allí tenemos un proyecto donde sembramos arándanos en esa zona de altura y trabajamos con esas comunidades. Nosotros cuidamos el ambiente, les enseñamos a cuidar el ambiente y el bosque, cultivamos el arándano, le damos los talleres, en todos los proyectos también reciben el taller, hacemos las mermeladas, la comunidad recibe el producto, hace el dulce, lo vende para su comunidad. La compañía no recibe nada, solamente el placer de cuidar la biodiversidad de esa zona y ayudar a la comunidad con este proyecto que funciona muy bien. Está en Río Blanquito, se cultiva el arándano. Ahora hemos empezado a cultivar zarzamora para ver si resulta. Preservamos la tierra, la deforestación, la usurpación. 2 productos. 2 minutos. Yo decía 2 productos, sí, 2 productos. Bueno, y este es el valor agregado, el trabajo con las comunidades, con las mamás, trabajamos la leishmaniasis, el antivirus, tenemos profesores en el club, la escuela, abarcamos todo lo que es salud, campaña de fumigación contra el dengue, el jardín que ustedes pudieron ver, el jardín maternal para los niños, un club, todo lo que trabajamos, la diversidad, el servicio del ecosistema, el suelo, el cuidado del agua, del aire, el cambio climático, el uso de agroquímicos, el uso de fertilizantes artificiales, la no quema de caña de azúcar y el tema del ruido para evitar la sordera. Tenemos una mejora continua, innovación, formación técnica, responsabilidad social empresaria. Ser Cibor es ser sostenible. Trabajamos con toda la comunidad y llevamos 10 años
y es la respuesta de la comunidad cuando nuestro CEO hace un discurso, viene toda la comunidad a acompañarnos y creo que es la clara muestra de que el proyecto llega a la comunidad y la comunidad nos devuelve con su presencia. Gracias. Bom, pessoal, Creo que te respondi. Sim. Acho que a gente chegou aqui no nosso horário, então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que até respondendo o seu nome, perdão, Micaele, acho que os desafios acho que aqui a gente vê o sucesso, né? Os projetos já num nível de maturação muito grande. Mas eu tenho certeza que tudo isso começou com um pontapé talvez muito despretensioso, com uma ideia, com um pontapé muito despretensioso, não sabendo se ia dar certo, se ia dar errado, mas o importante é começar, o importante é dar o primeiro passo. E aí esses passos, na maioria das vezes, são orgânicos, até que tome uma proporção, e isso tem uma governança um pouco maior, tem um investimento um pouco maior, e aí você encontra o seu caminho. Acho que o importante das empresas é entenderem o impacto social que elas são capazes de produzir, não só no seu entorno, mas às vezes até no próprio país, como é o caso aqui da Argentina, que o Gabriel comentou. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado, que tenham feito sentido, e também muito obrigado aos nossos palestrantes.